E aí pessoal, beleza? Canal Brain Build na área e hoje nós vamos falar sobre compatibilização de projetos. E aí, vamos lá? Bem pessoal, hoje vamos falar mais um pouco sobre a parte de projetos. Nós falamos inicialmente que só planta não é projeto, falamos um pouquinho sobre especificação técnica e agora a gente vai falar um pouquinho sobre compatibilização de projeto. Mas explicar compatibilização de projeto assim, em termos técnicos pode se tornar um pouco enfadonho. Então eu vou tentar dar um exemplo, fazer uma metáfora aqui e eu acho que talvez melhore esse entendimento. Imagina o seguinte, imagine que você pegue um quebra-cabeça desses de criança mesmo, que muitas vezes tem uma imagem de um quadro, de uma paisagem, alguma coisa do tipo, e você invente de montar ele. Quando você pega esse quebra-cabeça e tenta montar ele, o que é que vai acontecer? Você vai começar a encaixar as peças e as peças, a ideia é que no final dela, de montar o quebra-cabeça, no final de encaixar todas as peças, você tenha uma paisagem, uma imagem, tenha alguma coisa que faça um certo significado. Então, imagine que enquanto você está montando essas peças, de repente falta uma peça. Então você não vai ter a sua paisagem, o seu desenho completo. Mas imagine também que, além de estar faltando peça, pode acontecer também coisas do tipo uma peça não ser daquele quebra-cabeça, ser de outro quebra-cabeça. Já pensou nisso? Também vai dar diferença na imagem. Ou, de repente, a peça é até daquele quebra-cabeça, mas ela não encaixa. Então, se ela não encaixa, você não vai conseguir formar a imagem completa. E aí, gente, compatibilização de projetos tem muito a ver com essa brincadeira que eu estou dando do quebra-cabeça. E por que eu estou dizendo isso? Quando eu dei o exemplo desse quebra-cabeça, é porque é o seguinte, o compatibilizador do projeto, seja ele o gerente do projeto, seja ele o orçamentista, ou quem quer que seja, ele vai ter que pegar todos os projetos e tentar montar a história daquela edificação que vai ser construída através dos projetos. Ele vai ter que entender tudo e fazer a imagem do projeto na sua cabeça e transformar aquilo em obra a partir daqueles elementos que ele tem. Então, quando você tem um projeto de arquitetura, o projeto de arquitetura é um elemento do quebra-cabeça. Se você tem um projeto de estruturas, é outro elemento. E assim vai. Cada projeto seria uma peça desse quebra-cabeça. Mas o que acontece muitas vezes é o seguinte, é que um determinado projetista não recebe uma determinada informação, ou ele não tem a determinada capacidade técnica para fazer, ou imperícia, qualquer coisa, qualquer motivo, essa peça não se encaixa. No momento que essa peça não se encaixa, meu amigo, ele não tem como você formar a imagem, ele não tem como você construir o prédio, e aí é onde você começa a ter dor de cabeça. E aí, por que você começa a ter dor de cabeça? Porque é o seguinte, se o projeto vou dar um exemplo, o projeto de arquitetura está dizendo uma coisa, e o projeto de estrutura está dizendo outra, você vai ter que adequar um dos dois, você vai ter como se fosse assim, remontar aquela peça do quebra-cabeça, você vai ter que recortar uns pedaços de um, recortar os pedaços do outro, para poder encaixar. E aí, o que é que isso repercute na obra? Repercute muitas vezes que você vai ter que fazer um pilar maior, e isso acaba com o projeto de arquitetura. Muitas vezes você está com sua parte de arquitetura e estrutura tudo batendo, mas vem um projeto de elétrica que está passando tubulação, que não estava sendo prevista em outros projetos. E aí vai lhe dar dor de cabeça na hora de executar. Você vai ter que fazer furos em vigas, furos em laje, você vai ter que mudar seu projeto de arquitetura para poder baixar o forro. Então, gente, a compatibilização do projeto é importantíssima. E aí, eu agora vou voltar para o lado de engenharia. Chega do exemplo de quebra-cabeça e agora a gente vai falar um pouco sobre o que é a compatibilização. Como já deu para ter tido uma ideia, pelo que eu já falei, o que acontece? Na compatibilização, o projetista ele pega e vai começar a comparar os projetos. Colocar o projeto lado a lado, ou um sobre o outro, dependendo da metodologia,
ou até num software que ele vai ver, o software faz isso automaticamente e vai começar a ver as interferências entre um projeto e outro. E aí ele começa a verificar se os projetos eles estão coincidindo, as suas partes, por exemplo, pilar está coincidindo com pilar, viga está coincidindo com viga, se uma parede que está no projeto de estruturas também está no projeto de arquitetura, se está no projeto de elétrica. Então ele vai ter que começar a fazer essa verificação para ver se tudo está encaixando direitinho. Depois ele vai começar a ver outros tipos de interferência. Por exemplo, se uma determinada tubulação está passando por um meio, digamos assim, de uma sala, ou pelo meio de uma parede, ou pelo meio de uma peça estrutural, como uma viga. E aí ele tem que, o compatibilizador, ele começa a olhar isso e começa a achar soluções para que isso não se torne um problema na obra. E aí o que acontece muitas vezes? Quando esse trabalho não é feito e chega na hora da obra, então você começa a ter vários e vários problemas. Quais são os problemas que um projeto que não está compatibilizado pode causar na hora da execução? Um deles é aumentar a quantidade de serviços. Furo de vigas, como eu já falei, furo de lajes. Às vezes até a impossibilidade de fazer um determinado serviço ou de executar uma determinada solução. Outro problema também, que aí é onde a maioria das pessoas criticam a engenharia, é com relação ao custo e com relação ao prazo. Normalmente, quando você tem uma compatibilidade, você leva um certo tempo para poder achar uma solução. E isso gera tempo. E muitas vezes essa solução ela vai de encontro ao que seria o natural da obra e isso gera custos. Muitas vezes você tem que mudar totalmente sua solução e foge totalmente do orçamento. E aí, gente, é mais um custo que você vai ter que lidar, é mais informações que você vai ter que conseguir juntar para poder resolver aquele problema. E enquanto isso, fica com mão de obra parada, fica com material comprado sem utilizar e muitas vezes você compra um material que depois que sai a solução, esse material não pode ser utilizado. Então, gente, é importantíssimo que toda vez que você for executar uma obra ou você estiver concluindo o projeto, você faça a compatibilização desse projeto. Ou seja, perca um dia, 2 dias, se for necessário uma semana, mas pare e pense, pare, estude, pare e compatibilize esse projeto. Porque aí você vai economizar muito mais tempo lá na frente, vai economizar dinheiro, que é o mais importante talvez dentro da engenharia, é você realmente fazer mais e melhor por menos. Então é interessante que realmente você faça um estudo mais aprofundado desse projeto. Com a questão do BIM, isso aí está muito mais fácil, porque há programas e há programações que você pode fazer com que isso seja feito automaticamente. Mas lembrando, nem sempre o BIM ele vai substituir o homem e vai substituir a experiência que o homem tem durante a execução de uma obra, durante a execução de um serviço. Então, gente, nunca esquecer, compatibilize um projeto. Primeiro, tenha todos os elementos do projeto em suas mãos, ou seja, toda a parte gráfica, todo o caderno de especificação, toda a memória de cálculo. Segundo, compatibilize ele, verifique se as informações estão coerentes, se estão conversando entre eles. E terceiro, elimine toda e qualquer possível possibilidade, digamos assim, questões que possam interferir na hora da obra ou que possam realmente gerar uma dor de cabeça para quem está executando ela ou para quem está orçando ela. Então, fica aí a dica, gente. Compatibilização é a palavra-chave desse vídeo, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar as informações, de colocar temas que vocês queiram que a gente aborde, porque tem muita informação para passar, mas assim, a gente precisa saber se está acertando. O que a gente está colocando são assuntos que normalmente geram dúvidas, geram questionamentos, que uma ou outra pessoa já me perguntou na vida e eu estou trazendo para vocês. Mas aí vai chegar um momento que tudo isso que o pessoal já me perguntou vai estar finito, vamos dizer assim. Então, tragam para mim informações, tragam para mim questionamentos, que aí eu vou responder para vocês. Pode ser no comentário, pode ser pelas nossas redes sociais, ou pode ser pelo meu WhatsApp. Beleza? Até a próxima, pessoal. Um abraço.